Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa sétima aula da disciplina de Programação Avançada, cujo principal objetivo é o estudo da programação orientada a objetos, onde a gente está utilizando a linguagem Java para aprender esses conceitos. Em nossos encontros anteriores, nós vimos desde o histórico da linguagem, estruturas básicas. Entramos nos conceitos, nos principais conceitos da orientação a objetos e culminamos na nossa última aula com a finalização da nossa aplicação, nosso estudo de caso, que chamamos de duelo orientado a objetos, onde nós procuramos aplicar e fixar principalmente os conceitos estudados relacionados à orientação a objetos. Mas também nessa aplicação nós revisitamos alguns dos assuntos abordados, as estruturas básicas e outras estruturas abordadas, assuntos abordados nas aulas anteriores. E na aula de hoje, então, nós chegamos no capítulo 4 do livro da disciplina, onde a gente inicia uma nova fase da nossa disciplina, que é o estudo dos conceitos relacionados ao desenvolvimento web. Deixa eu compartilhar aqui os slides. Então, acabei de falar, nós na aula anterior finalizamos, né, a nossa aplicação, onde a gente viu os conceitos de herança, polimorfismo, encapsulamento e algumas estruturas básicas como o laço switch, estruturas de repetição e tudo mais. E na aula de hoje a gente entra na base, né? no conceito base do desenvolvimento web, que são os servlets. Então a gente vai seguir esse sumário aqui na aula de hoje. Vamos ver uma introdução, ciclo de vida dos servlets, o que é um container de servlet. Vamos visitar a API dos servlets. E no final da aula vamos criar um exemplo prático ali, criando um servlet e rodando para a gente ver o comportamento e também aplicando esse ciclo de vida que nós vamos ver durante a aula de hoje. Então, para começar, vamos ver o que são servlets. Os servlets são classes Java que rodam em um servidor web. E essas classes, elas processam as requisições HTTP e geram respostas dinâmicas. E podem gerar respostas dinâmicas para os usuários. Os servlets são componentes fundamentais para o desenvolvimento web em Java. Quais são as vantagens, né, de se utilizar os servlets? Eles permitem servir um conteúdo dinâmico, eles fazem uso de toda a robustez do Java, das classes, da parte de segurança da linguagem. Eles são projetados para serem escaláveis e também utilizam a principal característica do Java, que é a portabilidade. Então, as aplicações que são baseadas em servlets, elas podem rodar em qualquer servidor de aplicação que suporte a especificação de servlet. Os servlets, então, são a base da especificação do Java
Enterprise Edition, né, que depois passou, como a gente viu nas aulas anteriores, passou para o projeto Jakarta Enterprise Edition, que é a especificação para aplicações web. E todos os frameworks modernos que utilizam Java, a exemplo do Spring, do JSF, do Vadin, por exemplo, eles dependem e utilizam toda essa infraestrutura de servlets. E mesmo que hoje em dia, raramente a gente, em aplicações comerciais, a gente lide com o servlet puro, né? Geralmente esses frameworks eles acabam abstraindo e a gente acaba utilizando mais alto nível sem precisar desenvolver servlet propriamente dito. Então, para a gente poder entender as vantagens dos servlets, nós precisamos lembrar como os navegadores e os servidores web cooperam para fornecer um conteúdo ao usuário. Então, vamos iniciar aqui como funciona quando o servidor precisa fornecer um arquivo estático. Então, no primeiro momento, o cliente, o usuário, ele vai inserir uma URL no navegador. O navegador vai gerar uma solicitação HTTP, uma requisição HTTP, para um servidor web apropriado. O servidor web, por sua vez, ele vai mapear essa solicitação, vai mapear essa requisição para um arquivo específico dentro do servidor, que pode ser uma página HTML estática, pode ser um arquivo de imagem, JPG, etc. Então, esse arquivo vai ser retornado para o usuário, para o cliente. Agora, se a gente for considerar um conteúdo dinâmico, podemos usar aqui o exemplo de uma loja que tem um site online que queira disponibilizar informações de seus produtos, como os preços, por exemplo, e deseja refletir essas informações, as informações mais recentes que estão no banco de dados. Então, como que funciona esse fluxo? Então, da mesma forma, o usuário vai inserir uma URL no navegador, o navegador vai gerar uma requisição HTTP para um servidor web apropriado. O servidor, por sua vez, vai mapear essa requisição para um servlet específico e esse servlet vai processar essa requisição e vai retornar uma resposta HTTP também para o cliente. Só que ao invés de ser um conteúdo estático, os servlets permitem que, por exemplo, né, como o exemplo que a gente viu da loja, o servlet possa ir lá no banco de dados, recuperar essas informações mais recentes, colocar elas numa página HTML, JSP e retornar isso dentro de uma resposta HTTP para o cliente. Então, esse diagrama que nós acabamos de ver reflete o funcionamento dos
servlets e como eles geram conteúdo dinâmico para aplicações web. Agora nós vamos ver como que é o ciclo de vida de um servlet. Os servlets possuem 3 métodos que são centrais para o ciclo de vida, para o seu ciclo de vida. Eles são implementados por cada servlet e são invocados em momentos específicos pelo servidor. O primeiro deles é o método init. Ele é um método que é invocado somente quando o servlet é carregado pela primeira vez na memória. Depois nós temos o método service, que é chamado toda vez que for necessário processar uma requisição HTTP. Então, a cada requisição HTTP feita pelo usuário, ele vai chamar esse método service. E por fim, temos o método destroy, que ele também vai ser chamado apenas uma vez quando for preciso que o servlet seja descarregado da memória. Só que para um servlet poder ser executado, ele vai precisar de um container. O que é um container? O container é um ambiente de execução especializados para os servlets em Java. Sem um container, o servlet é apenas uma classe Java comum, que é incapaz de receber as requisições HTTP e muito menos gerar respostas dinâmicas para os clientes. A gente pode dizer que o container ele dá vida aos servlets. Sem eles, os servlets não têm razão de ser. Atualmente, existem diversos containers que implementam a especificação do Jakarta Enterprise Edition. Então eu trouxe alguns aqui, eu acredito que sejam os mais importantes, que são o Apache Tomcat, que é o que nós vamos utilizar aqui no nosso exemplo prático, no final da aula. Temos o Eclipse Jet, temos o Eclipse Glassfish. O Glassfish e os demais, os posteriores aqui, o JBoss Wildfly, o JBoss S e o IBM WebSphere, todos eles são servidores de aplicação completos que possuem containers para servlets. Então, esses são os principais, os mais utilizados no mercado hoje em dia. Como eu falei, para fins de exemplificação aqui na nossa aplicação, aqui no nosso exemplo aqui que nós vamos ver no final da aula, nós vamos usar o Apache Tomcat. Dentro da biblioteca da especificação Jakarta Enterprise Edition, os 2 principais pacotes que são usados para lidar com servlets, para construir servlets, são o JavaX Servlet e o JavaX Servlet.http. E a partir de agora, então, nós vamos tentar criar aqui uma aplicação, né, para a gente mostrar como se faz para criar um servlet e também para ver como que é o funcionamento de um servlet. Mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que esse conceito de servlet ele é importante para a gente ter o conhecimento, saber como que é o funcionamento por trás da cortina, vamos dizer assim, mas
em aplicações comerciais, como eu falei lá anteriormente, dificilmente a gente vai ter que implementar um servlet como a gente vai fazer né, agora nesse exemplo. Então, eu digo que é muito mais para um conhecimento, né, para a gente saber como as coisas funcionam, do que para aplicar isso no dia a dia, no nosso trabalho, como desenvolvedor, ou até mesmo como um analista de requisitos, por exemplo, como engenheiro de software, por exemplo. Então, para a gente iniciar essa nossa aplicação aqui, para verificar o funcionamento do servlet, nós precisamos, primeira coisa a fazer é instalar um plugin para a gente poder utilizar o Tomcat. Então, vamos iniciar o desenvolvimento, né, essa criação dessa aplicação, para a gente ver como funciona o servlet. E eu já estou aqui com a IDE aberta, que é aquela IDE que a gente utilizou na última aula, IntelliJ IDEA Community Edition. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar um plugin para a gente poder utilizar o Tomcat na IDE, o Apache Tomcat na IDE. A versão gratuita, que é a que nós estamos usando da IDE, ela não tem um suporte nativo para a gente rodar um servidor direto na IDE, como o IntelliJ Ultimate Edition tem. Então, por isso que a gente precisa instalar esse plugin. Então, como que a gente faz para instalar esse plugin? Nós vamos vir aqui em plugins, vamos em Marketplace, aqui nessa aba chamada Marketplace, e vamos pesquisar aqui. É o plugin Smart Tomcat. Ó, aqui está ele, plugin Smart Tomcat. Eu vou selecionar o plugin e ele automaticamente vai instalar o plugin para mim na IDE. Perfeito? Depois que a gente instalou o plugin, o outro passo que a gente precisa fazer é baixar, instalar no nosso sistema operacional uma instância do Apache Tomcat. Então, para isso, nós precisamos vir aqui no navegador e procurar Apache Tomcat. Nós vamos abrir a página aqui do projeto Apache Tomcat e vamos procurar a última versão aqui, a versão 11. Vamos em Download e vamos escolher essa versão zip mesmo aqui. E é bem simples. O que a gente vai fazer? A gente vai baixar esse arquivo e vai descompactar em alguma pasta do nosso sistema operacional. Aqui no meu computador, eu baixei ela e descompactei no próprio C, tá? Então eu chamei ela aqui de Apache Tomcat 11.0.8. Então aqui é a pasta, depois compactado. Então eu baixei no C. Você pode baixar em qualquer diretório. Perfeito. Uma vez então baixado o Apache, nós vamos iniciar o nosso projeto. Então, a gente vai vir aqui em New Project. Vamos criar aqui o demo servlet-demo. Vai ser a nossa aplicação. Nós vamos deixar aqui como IntelliJ o JDK 21
e vamos criar nossa aplicação. Então tá aqui, tá criada a nossa aplicação. Vamos montar a estrutura do projeto, que é a seguinte. Vamos criar um pacote aqui qualquer com ponto exemplo ponto servlets. Beleza? Vamos criar também um diretório chamado web. Dentro dele nós vamos criar um diretório chamado webinf, assim com caixa alta mesmo. Dentro desse diretório, depois nós vamos criar um arquivo chamado webxml, que ele serve para a gente fazer a configuração e o mapeamento das requisições para os nossos servlets. E aqui dentro desse pacote servlet, nós vamos criar o nosso server propriamente dito. Mas para a gente poder utilizar os pacotes lá da implementação da especificação Jakarta Enterprise Edition, a gente precisa da lib, né? Porque ela não faz parte do JDK SE do Java. Então, para isso, a gente vai vir aqui em configurações, estrutura, project structure, e vamos vir aqui em libraries. Vamos clicar em mais, uma biblioteca Java, e nós vamos navegar até a nossa, onde a gente descompactou o nosso Apache Tomcat dentro de lib e vamos procurar pela lib servlet API. Aqui está ela. Vou dar 2 cliques, vou dar o OK. Pronto. Então, com isso, eu já estou apto a usar aqueles pacotes, aquelas classes e interfaces que permitem que nós criemos os servlets, como a gente viu lá no nosso último slide, que são os 2 pacotes principais lá da API de servlet. Perfeito. Agora, nós vamos criar o nosso servlet. Botão direito, New, Java Class. Vamos chamar aqui de Hello Servlet. Esse aqui vai ser o nome do nosso servlet de exemplo. Beleza? Então, vamos ver se funcionou aquela API lá dos pacotes lá da API do servlet. Então, a gente vai dar um extends na classe HTTP Servlet. Ó, já está funcionando. Jakarta.servlet.http. Perfeito. Lembra que nós vimos ali na aula de hoje que existem 3 métodos que são os métodos principais, né, para a criação de servlets, que é o método init, o método service e o método destroy. Então, vamos criar primeiro aqui o método, vamos criar esses métodos, né? Um generate mesmo. Ó, override methods, quer dizer que nós vimos lá naquelas aulas lá de orientação a objetos, lá de herança e polimorfismo, que o override é um polimorfismo de herança. Então eu vou lá na classe pai e vou sobrescrever esses métodos da classe pai. Então vamos lá.
é o init, o service, o init, o service e o destroy. Onde está o destroy? Aqui. Os três métodos que eu vou criar. Deixa eu gerar eles na ordem aqui. Vamos gerar um por um. Gerar, override method, o init, primeiro deles que eu vou criar. Eu quero sobrescrever, eu não quero chamar o método da classe Py. Aqui então eu só vou colocar uma mensagem na tela para a gente verificar que ele vai ser chamado apenas uma vez no momento em que ele for inicializado. Então, vou colocar aqui servlet inicializado. Eu vou colocar aqui que foi no método init. Beleza. Agora nós vamos criar o método service. A gente vai ter o próprio comportamento aqui. E vamos criar aqui o método destroy. Aí, exemplo do método init. No método destroy, nós vamos também só colocar uma mensagem no console do servidor, que quando o, quando destruir o servlet, ele mostre a mensagem no console. Servlet destruído. Destruído no método destroy. Beleza. E no método service, o que nós vamos fazer? Nós vamos devolver uma resposta para o navegador com uma mensagem dizendo que retornou, que ele veio no método service e retornou para o navegador. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer qual é o tipo da resposta. Então, res.set, qual que é o conteúdo? Content type. Ele vai ser do tipo text HTML. Vou mandar como resposta um content type text HTML. Então, eu vou criar aqui um objeto da classe printerWriter, né, para mim poder criar essa resposta. Vou importar aqui. Beleza? Então, eu já posso escrever na resposta o que eu quiser. Vou botar aqui uma tag HTML, uma paginazinha comum HTML. Uma tag HTML, uma abrindo, uma fechando, depois
Vou colocar aqui a tag body. Deixa eu copiar esse cara aqui para nós ganhar tempo. Tag body. Botar uma tag body fechando também. Vou colocar também. Vou escrever um título aqui. Assim, ó. H1. Eu vou fechar esse H1. E vou colocar na tela, sei lá, vou escrever servlet em execução. O nome do método que está chamando. Como eu fiz nos outros. Método service. Beleza, acho que era isso aí, né? Criamos o nosso server. E agora a gente vai criar aquele arquivo web.xml, que vai ter o mapeamento, que é o mapeamento dos nossos servlets, né? Como aqui a gente só tem um, só vai ter um mapeamento. Vou criar lá dentro daquele diretório webinf. Vou criar um arquivo chamado web.xml. Eu tenho aqui um esqueleto, né, desse arquivo. Então ele tem um cabeçalho aqui. E aqui eu vou fazer o mapeamento. Então, qual que é o nome do meu servlet? É Hello Servlet. Qual é a classe dele? A classe dele ele está dentro do pacote com exemplo servlets na classe Hello Servlet. E vou replicar aqui o nome do servlet. E aqui eu vou colocar qual que é a URL que vai estar mapeada para esse servlet. Vou colocar aqui a barra hello. Perfeito? Então, a princípio, agora só falta a gente configurar o servidor Tomcat para a gente poder testar essa nossa aplicação aí e verificar como que funciona o servlet. Bom, então como que a gente faz essa configuração do servidor? A gente vai vir aqui em Current File, vamos clicar aqui nessa setinha, vou vir editar as configurações. Então eu vou clicar no maisinho lá e vou procurar o Smart Tomcat, que foi aquele que eu instalei lá pelo plugin lá, a primeira coisa que a gente fez. Perfeito. Primeira coisa eu vou dar um nome aqui, vou botar aqui Tomcat 11 e vou começar a configurar aqui. Então aqui ele já trouxe aqui uma configuração já padrão na porta 8080. Eu vou só deixar aqui como barra. Quando a gente iniciar a aplicação, ele vai dar um erro que não vai ter encontrado nada, né? Porque a gente não especificou uma página index, por exemplo, da nossa aplicação. Mas não tem importância, porque a gente quer testar aquele mapeamento que a gente fez, o barra hello, chamando o nosso servlet. Perfeito. Então acredito que é isso. Vamos testar, vamos aplicar aqui e vamos rodar. Vamos ver se vai funcionar.
Rodei. A princípio deu tudo ok, não deu erro nenhum. E vamos abrir no navegador. Como eu falei, até aqui o comportamento está normal, porque a gente não especificou no barra nenhuma uma página index, né? Então aqui ele tem que dar erro mesmo. Agora, se a gente chamar, vamos primeira coisa, vamos lá ver nos logs, que não tem log nenhum por enquanto aqui. Então a gente vai chamar aquela aquele mapeamento que a gente fez aqui no WebXML, que é o barra hello. Então ele está mapeado para chamar o servlet hello servlet, que por sua vez atende por essa classe aqui hello servlet. Beleza? Aqui eu poderia botar até qualquer outro nome. Poderia botar aqui teste aqui e aqui embaixo teste. Ele é só um nome para poder ligar um com o outro. Mas vamos manter hello servlet. Beleza, aqui vamos lá na nossa e vamos testar agora. Hora da verdade. Ó, funcionou. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos lá no nosso console do servidor. Ó, o servlet foi iniciado. Beleza? Na primeira vez que ele foi chamado, ele foi iniciado. E agora eu fui lá e cliquei de novo em hello. Mas ele não teve o comportamento esperado. Vamos ver lá o que faltou. Eu vou fechar aqui para a gente ver ó, que o do destroy vai funcionar. Então o init funcionou, como a gente tinha visto. Ele vai ser chamado somente a primeira vez, quando ele é alocado na memória. O método destroy, quando ele é destruído, ele é invocado. E o método service, ele é invocado a cada requisição HTTP. O método service, nós vamos ter que ver ali o que aconteceu. Mas já vamos testar o método destroy. Ó, o método destroy. Quando ele é destruído, ele é invocado também uma vez só. Vamos lá na nossa classe Hello Servlet e vamos ver o que a gente fez de errado. Vamos ver aqui o que faltou. O que faltou, cara? Faltou nada mais, nada menos que a gente colocar, né? Uma mensagem servlet chamado, vamos botar assim, chamado. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui service. Beleza, vamos salvar isso aqui. E vamos rodar nossa aplicação novamente. Vamos lá no nosso chamar uma vez. Cliquei. Ó, agora deu certo. Servlet iniciado no método init. Servlet chamado. Daí eu vou chamar ele mais uma vez. Fazer mais uma requisição. Foi chamado de novo. Vou lá, vou dar um F5 de novo. Chamar de novo aqui o F5 não deu certo. Vou dar umas 3 vezes aqui, ó. Toda vez que eu chamo, o método service é invocado e quando eu desligo ele, ele é destruído. Então aqui com isso a gente viu como que a gente cria o server, a gente viu o ciclo de vida, como é que é o ciclo de vida dele, e como eu falei para vocês, é importante a gente ter um conhecimento de como funciona o server, porque esses frameworks mais modernos, eles, por baixo dos panos, eles utilizam servlets.
Por exemplo, quando a gente está falando em API REST, por exemplo, lá por baixo dos mapeamentos, lá dos endpoints, nada mais, nada menos são servlets. Mas essa implementação é abstraída pelo próprio framework. Então, é como eu falei para vocês, é importante ter conhecimento, mas no dia a dia, em, no mercado de trabalho, nas empresas, aí quando a gente estiver desenvolvendo aplicações comerciais, não dificilmente a gente vai construir servlet como a gente fez nesse nosso exemplo aqui, tá bem? Bom, pessoal, então chegamos ao fim da nossa sétima aula e eu gostaria de combinar com vocês as nossas últimas três aulas, né, que são dois encontros ao vivo e, e um encontro gravado. O que eu pensei para nossas últimas três aulas? No nosso livro da disciplina, o próximo conteúdo é JSP e depois finaliza o livro com, na última unidade, mostrando um framework, que é o JSF. Só que o JSF ele não é muito utilizado em aplicações comerciais no dia a dia atualmente. Existem outros frameworks muito mais avançados que são utilizados por grandes empresas aí que desenvolvem desenvolvem software comerciais. Então, qual que é a ideia? A ideia na próxima aula a gente ver, né, JSP, que é um conteúdo básico do desenvolvimento web, assim como servlets, e a partir daí a gente já encadear mostrando as principais ferramentas e os principais frameworks utilizados para construir aplicações comerciais, né? Que a gente utiliza aí as empresas utilizam para desenvolver os seus softwares com Java. Então a ideia é essa, é a gente nessas próximas três aulas a gente passar por esses frameworks, esses mais conhecidos, que, que, a, que a gente utiliza, por exemplo, o Maven para build e para dependência, o Spring Boot, que é utilizado para o desenvolvimento de aplicações web. O, vamos ver ali ó, as alternativas a JSP, como o Timeleaf, o próprio JSF. Vamos ver também o Vaadin, que é um framework aí que otimiza muito o desenvolvimento de aplicações. Então, como eu falei para vocês, a ideia é a gente passar por esses frameworks, né? Dar uma olhada, ver o que cada um faz e finalizar construindo uma aplicação simples, utilizando alguns desses frameworks para mostrar para vocês que a gente consegue construir um software de qualidade utilizando esses frameworks, né? E que são os frameworks utilizados pelas grandes empresas atualmente. Então a ideia é seguir esse plano, tá? Ficamos aqui, né, na aula de hoje. Eu só gostaria de pedir para vocês o seguinte: como a gente vai utilizar esses frameworks nas próximas aulas, e a IDE que nós estamos utilizando no momento, que é a IntelliJ IDEA Community Edition, não tem uma integração nativa com a maioria deles. Eu vou pedir para vocês, né, no decorrer dessa semana, até a próxima aula, baixarem
a IDE Ultimate, né? A Ultimate Edition, que é uma versão paga, mas que ela permite a gente usar ela de forma gratuita, né? Um trial por 30 dias. Então, se vocês já puderem ir baixando essa IDE, né? Já deixando ela baixada aí, a configuração ali é a mesma que a gente fez na para a Community Edition. Daí vocês usem esse trial de 30 dias e da próxima aula a gente já parte desenvolvendo e mostrando esses frameworks, o próprio JSP da IDE Ultimate, que daí vai facilitar muito a nossa produtividade e acredito que vai ser de grande valia para a gente aprender, né, esses frameworks e depois desenvolver essa aplicação aí. Tá certo, pessoal? Meu muito obrigado e uma boa noite a todos aí.